Bom dia, jovens livres. Escola Bíblica Dominical, Livres em Cristo, 9 de junho de 2024. Estamos partindo para a conclusão da carta de 1 Pedro e hoje nós vamos ver o capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. E eu os convido a abrir comigo a palavra do Senhor para que possamos ler o texto. 1 Pedro 5, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outrocino o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimento iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós, que vos achais em Cristo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, bendito seja o teu nome. Obrigado por mais esta oportunidade de escola dominical virtual. Obrigado por essa tecnologia que nos favorece, mesmo distantes, nos aproximar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito que traz à luz
para a nossa mente, para o nosso coração, quebrantando, Senhor, cada um de nós. É o que te pedimos, para que entendamos e possamos obedecer aquilo que o Senhor nos revela. Comunica a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa conclusão da carta, capítulo 5, o apóstolo faz 4 divisões, é possível perceber. Primeiro, ele dirige a palavra aos presbíteros da igreja, do verso 1 ao 4. Verso 5, ele dirige a palavra aos jovens, do 6 a 9 a toda a igreja, e do 10 ao 14 ele abençoa e despede, encerrando assim a carta. Portanto, vamos entender o que Pedro quer dizer nesta conclusão, depois de ter admoestado esses irmãos a respeito do sofrimento, a respeito da santificação e a respeito das recompensas celestiais que aguarda o cristão. Pedro agora dirige a liderança da igreja, aos presbíteros, uma palavra forte: rogo-vos. É um apelo que ele está fazendo. Rogo aos presbíteros. Presbítero é uma palavra do grego que significa ancião, velho, mas tomou uma conotação técnica no Novo Testamento para se referir a um cargo de liderança na igreja, de pastoreio. A palavra presbítero, a palavra bispo e pastor no Novo Testamento são palavras intercambiáveis. O que significa isso? Tanto faz usar uma como outra. Às vezes o autor do texto sagrado usa presbítero, às vezes com o mesmo sentido ele usa a palavra bispo, às vezes com o mesmo sentido ele usa a palavra pastor. E a propósito, pastor, como nós entendemos, só aparece uma vez no Novo Testamento, no texto pastor como função propriamente dita, no texto de Efésios capítulo 4, quando fala de dons, pastores e mestres. Entretanto, o presbítero aqui se refere a esse cargo de liderança. Aqueles homens maduros na fé que estão aptos para dirigir o rebanho do Senhor. Entretanto, eles não podem fazer isso de qualquer jeito. Pedro diz assim: aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. Pedro também se considerava, apesar de apóstolo, um presbítero. Um apóstolo é um presbítero, porque alguém enviado pelo Senhor, é isso que diz a palavra apóstolo, enviado o Senhor para liderar a igreja, para conduzir o povo de Deus. Então, é um presbítero. Testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro esteve presente desde o início do ministério de Jesus, quando Jesus o chamou para ser pescador de homens, até o final, depois da sua ressurreição, a sua ascensão. Pedro testemunhou tudo isso. Ele testemunhou os sofrimentos de Jesus no seu ministério. E, por isso, se considera um coparticipante da glória que há de ser revelada. Isso é para todos os cristãos. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, vamos abrir a palavra do Senhor nesse texto. Romanos, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura dos versos 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Portanto, os crentes são filhos de Deus. E se são filhos de Deus, são herdeiros. Se são herdeiros de Deus, são co-herdeiros, herdam junto com Jesus Cristo. E aí o apóstolo diz o que Jesus herdou? Sofrimento e glória. Então, se com ele sofremos, se nos identificamos com os sofrimentos de Cristo, estamos herdando esse sofrimento, também nos identificaremos com a sua glória. Primeiro vem o sofrimento, depois a glória. Jesus sofreu e agora ele está glorificado. Os crentes estão sofrendo ao se identificar com Cristo aqui nesse mundo. Portanto, a glória há de ser revelada. É o que Pedro quer dizer no versículo 1 do capítulo 5. Agora ele dá uma ordem. Usando da sua autoridade apostólica, Pedro dá uma ordem aos presbíteros. Presbíteros foram chamados para pastorear. Portanto, a ordem é: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Os líderes da igreja têm essa responsabilidade e esse privilégio. Entretanto, existem líderes que fazem mau uso dessa responsabilidade, desse privilégio. Querem usar só o privilégio. Querem comer a gordura do rebanho. Querem se cobrir com as lãs do rebanho, mas não pastoreiam o rebanho. Portanto, Pedro, a ordem dele é para que pastoreie o rebanho de Deus, porque o rebanho pertence ao Senhor. Foi comprado pelo Senhor a preço de sangue, portanto, o rebanho é muito precioso para Deus. Não pode ser conduzido de qualquer forma. E aqueles que são presbíteros irão responder um dia, pela forma como pastorearam, pela forma como cuidaram dessas ovelhas. Portanto, não com constrangimento. Ou seja, esse pastoreio não pode ser feito por obrigação, por uma imposição qualquer, por uma obrigação, por sentir-se constrangido a fazer. Mas deve ser feito, diz o apóstolo, mas espontaneamente, ou seja, com alegria, voluntariamente, com gratidão a Deus, reconhecendo esse privilégio e essa responsabilidade. Prossegue o apóstolo: como Deus quer. Nem por sorte da ganância, ou seja, objetivo financeiro, visando a gordura e as lãs do rebanho, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. E aqui Pedro trata de alguns aspectos que podem ser uma grande tentação para aqueles que exercem o presbiterado. Primeiro, o constrangimento, a obrigação. Quem são esses que pastoreiam por obrigação? É aqueles que não vê uma outra forma de sobrevivência e a única maneira que acham que podem sobreviver é sendo mantidos pelo rebanho. Então fazem por obrigação. Aqueles com sorte da ganância são aqueles que querem usar o rebanho para auferir benefícios pessoais. E os dominadores do rebanho são aqueles que têm sede de poder. São ditadores ao invés de pastores.
Então, são 3 tentações pelas quais passam os presbíteros. Então, esses dominadores do rebanho, diz Pedro a eles: vocês não devem fazer isso com aqueles que vos foram confiados, mas vocês devem ser modelos do rebanho. Aqui ele dá um protótipo de presbiterato. Presbítero como modelo do rebanho. A ovelha precisa olhar para o seu presbítero e dizer: eu quero crescer espiritualmente como ele já cresceu. Eu quero entender a palavra como ele já entende. Eu quero ter compromisso de oração como ele já tem. Eu quero ser piedoso como ele já é. Isso é ser modelo para o rebanho. Não adianta, às vezes, usar como justificativo dizer: não olhe para mim, olhe para Jesus. Quando a ovelha olhar para o seu pastor, para o seu presbítero, é como se ela estivesse olhando para Jesus. É assim que Paulo entendia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Pedro não entende diferente pelo jeito que ele fala aqui. Modelos. Agora, para ser modelo do rebanho, o presbítero tem que ter acima dele um modelo, que é o próprio Senhor Jesus. É assim que Paulo entendia: meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Pedro vê a recompensa para os presbíteros que pastoreiam bem, ao dizer no verso 4, que quando o Supremo Pastor, se referindo a Jesus, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Ele tem em mente, certamente, a coroa que os atletas recebiam nas arenas. Era coroa de amaranto, uma folha muito bonita, e aquilo era um trabalho de artífice, uma confecção de uma coroa muito bem feita, que o atleta recebia como uma honraria. Hoje o atleta que ganha recebe uma medalha. À época, o atleta ganhava essa coroa, além de um prêmio, evidentemente em dinheiro. Só que essa coroa, ela murchava, porque era de folhas. Agora Pedro fala de uma coroa imarcessível, ou seja, uma coroa que não murcha, porque é uma coroa de glória. Essa é a recompensa do presbítero que pastoreia bem. A sua recompensa não está aqui. Meus irmãos, na minha vida pastoral, na minha caminhada e no conhecimento com tantos colegas de ministério, eu já vi tantos pastores se vitimizando. Consideram-se não modelos do rebanho, mas vítimas. É como se a igreja os sufocasse, sugasse todo o sangue deles e de suas famílias. Onde está a alegria do pastoreio? Onde está o contentamento de exercer o ministério para o qual o Senhor Jesus os convocou? Portanto, Pedro se dirige à liderança com essa palavra de exortação. Verso 5, ele vai se dirigir aos jovens da igreja. Quando diz rogo, ele usa a mesma palavra que usou para os presbíteros. Um apelo. Rogo igualmente aos jovens. Igualmente, o mesmo apelo que ele fez aos presbíteros, ele agora faz aos jovens. Sede submissos aos que são mais velhos. Há uma arrogância natural na juventude de achar que os velhos são ultrapassados. Na época que Pedro escreveu, havia um respeito muito maior do que há na nossa época, onde os velhos muitas vezes eram tidos como sinônimos de sabedoria. Na nossa época, o velho é tido pelos mais jovens, em sua maior parte, como
ultrapassados, retrógrados, obsoletos, uma peça de museu, como alguns dizem. Mas o apelo que ele faz aos jovens é que sejam submissos aos mais velhos, acatem as orientações, os conselhos, a direção. Isso inclui os presbíteros que são mais velhos, que os mais jovens possam reconhecer isso. E no trato de uns para com os outros, com seus pares, jovens como eles, cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele concede a sua graça. Aqui ele cita Provérbios capítulo 3, verso 34. Se você já leu Provérbios, sabe que Provérbios é um pai aconselhando um filho, dizendo como o filho deve caminhar pela vida para ser bem-sucedido. E uma das orientações é essa: cuidado com a soberba. Deus odeia a soberba, ele resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes, aqueles que se colocam numa posição menor, aqueles que consideram os outros superiores a si mesmo. E o grande exemplo de humildade que nós temos dentro da Escritura é o exemplo de Jesus Cristo. Vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Dá uma olhadinha nessa carta do apóstolo Paulo, um trecho dela, a partir do verso 5, onde ele vai citar o exemplo de Jesus, quando diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele se esvaziou da sua glória para assumir forma humana, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, colocou numa posição de humilhação. Ninguém poderia humilhá-lo, ele a si mesmo se humilha. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Portanto, Deus fez isso com o Filho. Humilhação para exaltação. É o que Pedro diz que os jovens têm que fazer. Deus resiste soberbos. Deus dá graça aos humildes. E aí, na sequência do texto, quando ele se dirige a toda a igreja, ele começa falando também que todos devem se humilhar. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Primeiro vem a humilhação, depois a exaltação. Foi assim com o Filho. Por que seria diferente conosco? E muitas vezes o crente não quer passar pela humilhação e quer se considerar melhor do que outros, mais inteligente, mais capacitado, com mais privilégios, ao passo que a soberba é rejeitada por Deus. Aqui do capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 9, ele dá muitas orientações práticas. É como se Pedro estivesse com pressa de concluir essa carta. Então ele não desenvolve os assuntos, ele lança as ideias. Ele lança essa ideia da submissão dos jovens, lança essa ideia da humilhação debaixo da
poderosa mão do Senhor, para receber a exaltação no tempo oportuno. É aquela questão do sofrimento primeiro, depois a glória, a humilhação primeiro, depois a exaltação. Agora ele vem com uma outra orientação no verso 7. Lançando sobre ele, ou seja, sobre o Senhor, essa é uma atitude de humilhação, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quer dizer, se deixarmos, vamos olhar o reverso do texto, se nós não lançamos nossa ansiedade, ou seja, nossas preocupações sobre ele, não estamos sendo humildes, estamos sendo arrogantes, presunçosos, soberbos, porque achamos que temos condições de resolver aquilo que nós não podemos. E a palavra é forte, lançar é jogar, e é jogar de uma vez só. Isso significa que quando você entrega um problema ao Senhor, quando você lança esse problema aos pés do Senhor, esse problema não é mais seu. Não seja arrogante, não seja presunçoso, não seja soberbo para pegar de volta. Você lançou sobre ele. Confia. Ele tem cuidado de nós em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, seria arrogância, presunção, soberba entregar nas mãos do Senhor e depois pegar de volta e tentar resolver por conta própria. Nós não devemos fazer isso. Mas humilhar debaixo da poderosa mão de Deus consiste nisso também. Entregar a razão das nossas preocupações, a palavra ansiedade, traduzida para o português aqui como a tradução da palavra preocupação, lá no texto original. Então, nós devemos entregar a razão das nossas preocupações ao Senhor. Meus irmãos, o crente tem que ser um despreocupado. A etimologia da palavra preocupação já nos diz que ela é contrária à fé. Pré é um prefixo que significa aquilo que vem antes. Ocupação é aquilo que é uma tarefa, é uma realização. A preocupação é você tentar realizar essa tarefa antes do tempo. Tentar se ocupar com ela antes do momento dela chegar. Pensa o tanto que isso é contraditório. Quando nós preocupamos com algo, talvez isso nem sequer aconteça. Então nós estamos preocupando em vão. Sem contar que a preocupação nos adoece. Tira o sono, de alguns tira o apetite, tira a paz. E outra, nossa preocupação não resolve problema nenhum. Portanto, ela é contrária à fé. E é um pecado. Quando você lê Filipenses 4:6, Paulo está dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições com orações, súplicas com ações de graças. E aí vem o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que Paulo quer dizer com isso? Ao invés de preocupar, ore, entrega ao Senhor e receba essa paz de Deus que excede todo o entendimento. Quando você não faz isso e deixa a preocupação dominar o seu coração, a ansiedade te vencer, você está pecando. É um pecado que a gente quase não fala sobre ele. Mas se é um mandamento ali, não andeis ansiosos, e quando a ansiedade vem tomar conta,
está fazendo o contrário do que o mandamento diz. Pedro fala aqui de forma diferente. Se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus consiste também em lançar sobre ele a vossa ansiedade ou as vossas preocupações. É ele que cuida de nós, em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, quando o problema é entregue a Deus, já não é meu. Não posso pegá-lo de volta, não tenho mais o direito. Eu preciso confiar. Se o Senhor não resolver, eu muito menos resolverei. É uma questão de exercício da fé. Verso 8. Mais uma orientação à igreja, uma orientação à sobriedade e à vigilância. Sede sóbrios e vigilantes, ou seja, equilibrados e atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ao lançar mão da analogia como leão, talvez Pedro tivesse presenciado ou talvez até mesmo tivesse sido testemunha ocular do que acontecia nas arenas dos impérios, do Império Romano, das cidades, das províncias do Império, onde havia arenas para os jogos. Nessa época de grande perseguição, principalmente durante os imperadores Nero e Domiciano, Pedro está vivendo a época de Nero, e cristãos eram aprisionados e muitas vezes colocados nessas arenas e soltavam as feras. E o leão tem uma característica: o leão, ele costuma rodear a presa e rugir para intimidar, e depois ele dá o bote. Então Pedro, quando faz essa analogia, talvez ele tenha isso em mente. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando a quem devorar. Portanto, cabe ao crente viver em equilíbrio, ter uma visão coordenada das coisas, estar atento, vigilante. A Bíblia usa algumas figuras interessantes para demonstrar bênçãos espirituais ou para demonstrar também ataques malignos. Tanto o leão como a serpente são duas dessas figuras muito utilizadas na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Utilizadas para Jesus, mas às vezes utilizadas também para Satanás. Por exemplo, a serpente. Lá no Éden, capítulo 3 de Gênesis, diz que a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher. E ali tem aquele diálogo da serpente com a mulher, a serpente ali enganando a mulher, iludindo e induzindo ela a comer do fruto proibido, coisa que ela fez, deu o fruto também ao marido e ele comeu. E lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 9, vai identificar o diabo como a antiga serpente. Então, a serpente ali está sendo utilizada pelo maligno. Agora, quando nós lemos o livro de Números, lá no capítulo 21, quando aquela murmuração do povo de Israel por causa da falta de comida e querendo comida e lembrando do Egito e aquela reclamação toda, Deus manda serpentes abrasadoras para picar o povo.
E as serpentes começam a picar o povo morrer, e Moisés ora ao Senhor, clama, e Deus manda construir uma serpente de bronze e colocar numa haste. E todo aquele que olhava para aquela haste da serpente de bronze era curado das mordeduras das serpentes abrasadoras. E no Evangelho de João, capítulo 3, verso 15, Jesus aplica isso a ele, dizendo assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida. Então a serpente, ela é usada como figura representando tanto o diabo numa ocasião, mas também representando o Senhor Jesus. Da mesma forma, o leão. Lá em Gênesis 49, quando Moisés abençoou seus filhos, a bênção de Judá é comparado com um leão. E lá em Apocalipse, capítulo 5, verso 5, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, ou seja, o descendente mais importante de Judá foi Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá, se Judá é o leão. E aqui o leão é utilizado para representar Satanás. Então esses símbolos nós precisamos olhar com sabedoria dentro do contexto. Então Pedro fala aqui do maligno. Está rugindo como leão, procurando a quem devorar. E é interessante que Pedro não diz para fugir dele, e diz para resistir, verso 9, resisti-lhes firmes na fé. Hoje existem no meio evangélico alguns que têm uma ideia diferente a respeito de batalha espiritual, uma ideia de que existe algumas pessoas qualificadas para ir atrás, para desafiar o maligno. Olha, a Bíblia não mostra isso, esse ir atrás. A Bíblia mostra ele vindo atrás do crente. É ele que vem. Nós não precisamos ir atrás do inimigo. É ele que vem. Agora, o que compete ao crente? Resistir. A Bíblia ensina a resistir. Para isso, precisamos ser sóbrios, equilibrados, e essa sobriedade nós adquirimos quando praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, vigilantes, atentos, para poder resistir na fé. E ter consciência, diz o apóstolo Pedro no final do verso 9, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Não é só atrás de nós que ele vem, ele vai atrás de todos os crentes. Não podemos nos sentir como Elias quando se viu perseguido ou ameaçado por Jezabel, e Elias foge para o deserto, e Elias se considera ali um injustiçado quando diz assim: poxa, eu fui tão zeloso, eu fui tão criterioso, tão fiel, todos te abandonaram e eu fiquei só. Se sentia sozinho. Nós não podemos sentir assim quando somos perseguidos pelo inimigo, em suas várias formas de perseguição. Nós temos que estar conscientes de que nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo, que Pedro chama aqui de irmandade, conjunto dos irmãos. E esse conjunto está espalhado por todo o mundo. Então, da mesma forma que nós sofremos perseguição, nós sofremos ataques do maligno, os nossos irmãos que estão espalhados por todos os lugares também sofrem. Também sofrem. É
preciso que nós estejamos conscientes disso. Aqui ele encerra as suas orientações. Primeiro aos presbíteros, verso 1 a 4, aos jovens, verso 5, e a toda a igreja, verso 6 a verso 9. Verso 10 e 11, ele abençoa a igreja. Uma bênção muito bonita, de uma singularidade, de uma profundidade e de uma beleza sem tamanho. Quando ele diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Maravilhoso isso. Deus em Cristo nos chama os crentes à sua eterna glória, a fazer parte dessa glória. Depois de terdes sofrido um pouco, a Bíblia nunca exclui o sofrimento, diferente de alguns crentes atuais que acham que crente não sofre. Se sofre é porque está em pecado ou porque não tem fé. Olha, que Bíblia que esses irmãos estão lendo? Porque a Bíblia que eu leio não exclui o sofrimento. Depois de ter sofrido um pouco, o sofrimento existe. Mas glória a Jesus, porque é só por um pouco. E depois de acontecer isso, Ele mesmo, ou seja, o Senhor, vos há de... Aqui Pedro lança mão de 4 verbos para dar o significado do que Deus está fazendo e irá fazer. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Senhor há de nos aperfeiçoar. Então o sofrimento tem um propósito. Depois de ter sofrido um pouco, Ele vai nos aperfeiçoar. Passar pelo fogo, sofrimento é o fogo, serve para purificar, serve para amadurecer, serve para dar consistência à nossa fé. É preciso que o crente tenha uma fé vertebrada. Nós não podemos ter uma fé oscilante, mas uma fé firme. Então, aperfeiçoar é amadurecer o nosso caráter cristão. Depois ele usa um outro verbo, firmar, ou seja, dar consistência, raízes profundas. Fortificar, dar força, vitalidade à nossa fé. Fundamentar é um alicerce, alicerçando. Aquele crente que passa por esse processo do aperfeiçoamento, firmeza, fortificação, fundamentação, isso aqui tudo se resume numa coisa só. Aquilo que Deus está preparando para nós, porque Ele diz assim: depois de ter sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de. Nós podemos entender tudo isso aqui como a glorificação. O Senhor está nos preparando para que nós sejamos glorificados. Lembra da herança? Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ele termina o verso 11 com uma doxologia. Doxologia é uma exaltação a Deus. A palavra doxa significa, tem outros significados, mas aqui é glória. Glória. Logia também tem muitos significados, mas aqui é como se fosse um tratado de glória. Então, uma exaltação do Senhor. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos
é uma maneira bíblica também de dizer eternidade. A Ele seja o domínio eterno. A palavra amém é uma palavra do aramaico, uma palavra que significa uma concordância. Nós às vezes nos referimos a ela como assim seja. Jesus usa muito esta palavra quando diz assim: em verdade vos digo. No texto original, o texto grego, a palavra que aparece repetida ali em verdade é amém. Amém, amém. Quando nós dizemos o amém, nós estamos dizendo é verdade. Assim seja. Eu creio. É isso que eu quero. Então, essa doxologia termina com essa palavra amém. Porque o nosso Deus é o verdadeiro. Aí Pedro parte para as despedidas. Por meio de Silvano é o mesmo Silas que esteve com Paulo na segunda viagem missionária, que dividiu o cárcere em Filipos com Paulo, onde eles estavam amarrados ali, depois de serem açoitados e cantavam hinos de louvor ao Senhor. É esse Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente. Não fique em dúvida se foi Pedro ou foi Silvano que escreveu a carta. E foi Pedro através de Silvano. Isso significa que Silvano foi o escriba, ou foi o amanuense de Pedro. Exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estai firmes. Verso 13. Aquela que se encontra em Babilônia, Pedro não está se referindo à antiga cidade, capital do império, porque ela já não existia. Pedro está usando uma palavra código para dizer Roma. A Babilônia vai aparecer no Apocalipse como um símbolo das nações inimigas de Deus. E aqui Pedro usa a Babilônia se referindo a Roma. Aquela que se encontra em Babilônia, ou seja, aquela igreja que estava em Roma, que provavelmente é de onde ele está escrevendo esta carta. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Esse Marcos é o João Marcos, filho espiritual de Pedro, assim como Timóteo era um filho espiritual de Paulo. Então, Pedro considerava Marcos seu filho na fé. Saúda-vos uns aos outros com ósculo de amor. O ósculo é o beijo, uma saudação comum naquela época, naquela parte do mundo, e até hoje, na região do Oriente Médio, ainda se usa o beijo para saudar, para cumprimentar, principalmente quando há ali um apreço pela pessoa com que se está cumprimentando. Então, esse ósculo entre os crentes deve ser um ósculo de amor. Esse cumprimento muda de acordo com a cultura e a época. Na nossa cultura não é comum usar o ósculo, mas o aperto de mão, o abraço, que representa a mesma coisa quando há sinceridade. Conclui com a seguinte frase: paz a todos vós que vos achais em Cristo. Quem está em Cristo Jesus tem a paz de Cristo. É isso que Pedro deseja a toda a igreja. A mim e a você também, evidentemente, porque fazemos parte da igreja, e não foi só a igreja daquela época, mas a carta foi preservada pelo Espírito Santo de Deus
para abençoar a igreja de todas as épocas. Meus irmãos jovens livres, aqui então nós terminamos essa carta abençoada e eu espero que ela tenha trazido alguns pontos esclarecedores para a sua vida, edificação, conforto, consolo, porque esse é o propósito da palavra: trazer instrução, trazer correção e trazer também conforto. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor pela bênção de estudar Tua Palavra, essa carta tão abençoadora, fortalecedora. Aplica, Senhor, ao nosso coração. Abençoa cada jovem livre, Senhor, do passado e do presente, e aqueles que ainda virão pela Tua graça, chamados pelo Senhor. Abençoa seus familiares. Sustenta, Senhor, aqueles irmãos que saíram do programa para que eles possam permanecer firmes na fé. Assim como diz o apóstolo Pedro, sabendo que sofrimento iguais ao nosso, outros irmãos passam pelo mundo inteiro. Então os fortaleça, Senhor, na fé. Os aperfeiçoe, os firme e os fundamente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do Teu Espírito repouse e permaneça sobre o Teu povo, a Tua amada Igreja, aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.